Primeira carta do apóstolo João, 1 João, lá no finalzinho da tua Bíblia, pertinho já do Apocalipse. Que é já perto do Apocalipse, a gente tem 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. A gente vai ler primeira carta de João, capítulo 5. Capítulo 5. O foco da nossa leitura aqui está mais na frente. Mas eu queria que nós lêssemos um pouquinho antes. A gente vai ler o verso 13 até o verso 21. E lembrem o que eu falei aqui antes. Lembrem o que eu falei aqui antes. A gente começou cantando: creio que tu és a cura, não é? Depois eu falei sobre ídolos. Por isso eu peço, prestem atenção nas palavras que são ditas, para ficar mais fixado o que está sendo, ou tentando, né? Estamos tentando transmitir. Prestem atenção em cada coisa que nós lemos, do Salmo 105 até agora. E aí nós temos, a partir do verso 13, 5:13, as seguintes palavras: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu vou repetir esse verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dEle, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Está fácil. Verso 16: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhes dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça, verso 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Verso 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Verso 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Exteriores. A gente vai ler o verso 6 agora. Verso 6: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Olha a Trindade aparecendo aqui. E esses três são um. Aí vamos para trás mais uma vez. Verso 3. Verso 3.
porque este é o amor de Deus. Olha o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amém? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Povo santo, a gente está fazendo aqui um pouco mais de doutrina e falando de batalhas espirituais. Aí a gente fala em batalha espiritual, pedido, né? Fala em pedidos, o que se pedir a Deus, segundo a vontade dele, Ele dá. E o que é que tem a ver batalha espiritual com pedidos? Tudo. Porque se é Ele quem nos traz a cura, se é Ele que nos dá, se é o Deus que nós temos, é o Deus provedor, sustentador, redentor, é o Deus Rafa, é o Deus da cura, é o Deus que está guiando os nossos destinos. Deus não criou o mundo e saiu para tirar férias, desligando o Wi-Fi. Em todas as circunstâncias. Deus não é um ser que está assim, olhando o povo do alto da sua cadeira, trono, olhando as pessoas ficando feito formiguinhas no meio da rua. Deus cuida de nós. Ele intervém, Ele está conosco. E Ele envia o Emmanuel, o Deus conosco. Ele está presente. E o texto diz aqui, no verso 7, há 3 que dão testemunho disso. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Quem é a Palavra? Alguém lembra quem é a Palavra? Jesus. Ele não é o Verbo? Jesus é o Verbo, o Logos. Então lá está o Pai, Jesus, o Logos e o Espírito. Porque os 3 são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse panorama é para a gente pensar numa coisa. A gente está falando de Deus, da bondade de Deus, do Deus provedor, do Deus que cura, do Deus que está intervindo. Mas a gente também tem que lembrar de uma coisa, que o mal existe. E quem diz isso é a própria Bíblia. Porque quando o próprio texto bíblico diz, que no verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, ele descansa, ele está sossegado a partir dos conceitos do maligno. Porque a nossa tendência, aí a gente vai começar a pensar. A nossa tendência é de acharmos que as coisas são... Deus fez todas as coisas para o bem do homem, mas deu limitações. Havia uma necessidade de um limite que Ele estabeleceu, porque Ele sabia que ia ser bom para o homem. Aprove a Ele. O problema é esse aprove a Ele, porque a cabeça da gente é contrária a essa vontade boa. Quando a gente diz, Deus estabeleceu um limite, quando a gente fala em limite, aí a gente trava, a gente gela. Olha, vai, não, está tranquilo, você tem, mas tem limite. Quando a criança vai, eu estava vendo a criancinha descendo aqui na escada, né? Eu estava se arrastando ali, qual é o nome dele? Samuel, não é? Samuel estava descendo ali, de costas, na escadinha aqui, aí eu já comecei a gelar. Mas para ele podia vir até aqui. Mas às vezes, tem um dado momento que a avó pegou, que a mãe fez não, e ele parou. Havia um limite, porque corria risco para ele. E é esse entendimento que Deus tem para nós, e a gente às vezes não quer entender. E a nossa vontade fica como sendo de uma criança, a gente quer fazer, por isso que a gente teima, peca. O mal, o próprio demônio, ou os demônios, né? O diabo que existe. Aí eu vou fazer uma pausa
Por que eu digo que o diabo existe? Para a gente não ficar aqui dizendo o pastor está especulando aí e tal. Vamos lá em Lucas. A gente pregou sobre isso lá na igreja de Nossa Senhora do Ó, no domingo. E eu louvo a Deus pela vida de Alex. Alex, eu sei que você está vendo aí. Louvo a Deus por tua vida, meu irmão. Obrigado pela força. Alex que está caminhando conosco. Lucas, capítulo 10, verso 21. 21. Vamos mais para frente. Perdão, um pouco antes, regresso dos 70. Verso 18. Lucas 10, 18. Isso é Jesus Cristo falando. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso era porque os discípulos estavam aí, sabe, afoitos. Olha, a gente expulsou demônios, a gente fez isso, fez aquilo. E o texto diz: olha, não se alegre por causa disso não. Se alegre porque vocês entenderam a revelação. Se alegre porque vocês entenderam. Não se alegre porque o bicho aí correu de vocês não, porque ele vai voltar. Ele foge um pouquinho, mas ele volta. Ele está ao redor da gente. Ele dá uma carreirinha assim e tal, para se depois ele volta. Ele, quando vê uma pessoa, um crente de joelho, ele corre, dá um carreirão danado. Mas se ele vê o crente se levantar, e aquela brincadeirinha que eu falei aqui, né, aquela frase, 1 dia sem orar, 2 dias sem orar, 3 dias sem orar, pronto. Ele fica esperando essas brechas. E aí, o próprio Jesus disse que Satanás, ele viu caindo do céu. Ele estava lá e ele viu Satanás rebelde descendo, porque a intenção dele é rebeldia e estimular a cada um de nós a se rebelar. Nós falamos aqui no primeiro estudo sobre batalha espiritual que o mal sempre existiu e a gente não vai vencer o mal nessa vida. Vou repetir mais uma vez uma coisa que eu já falei algumas vezes: nós não vencemos o mal nessa vida. Nós batalhamos constantemente com eles, e o texto bíblico diz: resistam, resistam, resistam. Ele não está dizendo vá lá e vença. Você pode vencer até o dia mau, as dificuldades de um dia, mas o mal em si, onde o maligno jaz, a gente não consegue vencer. Então a gente tem que ter isso em mente. É complicado porque andar o tempo todo assim, mas não é assim. É com o coração tranquilo. Eu lembro de aí eu vou ter que fazer um exemplo de militar, né? O meu pai tinha um 38. Lembra aquelas armas compridonas, né? E se não tivesse fazendo manutenção, ela trava. Assim como pistolas, se não tiver manutenção, ela trava. Determinadas coisas, bicicleta, se não fizer manutenção, tudo precisa de manutenção. Porque em algum momento isso vai travar, e a gente precisa fazer manutenção da nossa fé. Só que no nosso caso espiritual, a manutenção é diária. E não é penoso, como Jesus diz. Não é penoso, como diz o texto bíblico de João: meus mandamentos não são penosos. É orar, é conversar, é tão bom. É tão bom, a gente gosta de conversar. Ele diz: é tão bom, converse comigo. Opa aí, coisa boa. Converse comigo. É simples, mas só que dá a sensação de rotina. E tudo que parece que vira rotina fica sem prazer, né? Desprazeroso. Mas a gente almoça todo dia, porque a gente sente fome de alimento. A gente só perde a fome quando está doente. E aí faz esse paralelo, faça essa análise. Nós só perdemos a fome quando estamos doentes. Eu estava conversando com Vera, a Vera disse: eu estava tão ruim, Carla não estava comendo e tal, mas hoje já estou aqui batendo um pratinho aqui, ó, já estou animada. Porque comer é bom. Se a pessoa não sentiu fome, é porque está doente. Se a gente não sente fome de falar com Deus, a gente está o quê? Doente espiritualmente.
A gente está doente espiritualmente, a gente precisa lembrar disso. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, especialmente porque a nossa rotina, o nosso dia a dia, e o mundo, e a gente vai falar do mundo daqui a uns minutinhos, 2 minutinhos. E o mundo que jaz no maligno, tome foto, tome imagem, tome coisa para a gente. Tome opção. São tantas as opções e tantos os lazeres, tantas as coisas. Hoje a gente tem self-service de coisas para olhar na internet. E são tantas e tantas e tantas que a gente não se concentra em uma só. E nem sequer aprende aquela uma só. E aí vou aqui um pouquinho, aí entra num comercial, você vai para outro canto, aí é perigo, você viu uma apareceu, eu vou para outra coisa. Aí eu entrei aqui no celular para quê mesmo? Ah, foi para isso, aí volta. Eita, eu tenho que fazer isso. Aí tem um negócio de uma mensagem para mandar, urgente. Aí quando você entra, logo de cara aparece um monte de notícia. Você olha para a notícia, daqui a pouco olha para outra, olha o resultado do jogo, olha o negócio da Olimpíada. Aí daqui a pouco, eu peguei o celular mesmo. Sai do foco. A gente perde o foco. Aí dá fastio. É tanta coisa que parece que satisfaz a gente, que eu digo, eita, passei 2 horas nesse celular e nem olhei isso. Quando eu vejo, você passou 1 hora inteira no celular e não conseguiu passar 5 conversando com Deus. E isso não é somente culpa nossa, porque a gente baixou a guarda, não. É porque o mundo está aí, e o inimigo está aí para isso. Ah, quer dizer que o mundo é o inimigo? Não. É que se você for amigo desse mundo, diz o próprio Senhor Jesus, vá brigar com ele. Vá brigar com ele. Está com raiva de mim? Vá brigar com ele. Eu estou repetindo as palavras dele. O mundo, se você for amigo dele, das coisas que ele oferece para te distrair, você é inimigo de Deus. A tendência normal de quem você passa por alguém que não te conhece é você se afastar dela, né? Vem alguém assim, você não vai, só se você estiver procurando falar com a pessoa. Mas se você não conhece, a tendência é você deixar ele passar por um lado e você passar por outro. O inimigo faz isso também. A gente, quando era pequeno, que ficava de mal, não queria falar com um colega, né? Saía assim. Por mais que eu quisesse, o camarada saía do lado. Ainda passo por isso. Você está fazendo e o pessoal, eu digo, certo, sossega o coração, vá na paz de Deus. Vá na paz. Mas essa lógica é a lógica de nós com Deus. Porque se eu não falo com ele, eu vou fazer de conta que o Senhor não está me vendo aqui, não, peraí, vou fazer de conta que ele é inimigo dele. Lá vem Deus. Isso é hora de Deus passar por aqui. Aí você fica procurando o caminho e sai, desvia. Você está inimigo dele. Você não quer contato, você não quer comunhão e você não quer ouvir ele dizendo: meu filhinho, não pequeis. Nós não ganhamos as batalhas sem estar fazendo manutenção. Efésios 6, que nós lemos na semana passada aqui, a armadura de Deus, escudo da fé, couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz. Se a gente não tiver essas armaduras diariamente, você não vai para a batalha. Nenhum soldado vai para a batalha se não tiver paramentado. Vai estar tendo uma confusão no meio da rua, chamada a turma de choque, a tropa de choque. Eles vão de calção? Não. É escudo, tum, tum, tum. Quem assistiu 300, aquele filme, né? Ninguém vai sem estar paramentado, preparado. Os caras eram altamente preparados para confronto, e a gente tem que estar preparado para esse confronto com um inimigo que, pior, é invisível. É invisível. Mas como é que ele está agindo então? Te tirando o desejo, tirando o foco da sua atenção. O texto que nós lemos de Lucas, de 1 João, fala desse inimigo invisível. Sabemos que somos de Deus
João, 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí, se vocês percebem, vê como é que como é que está o texto. Prestem atenção. É o próprio Deus lembrando a gente, olha, sabemos. Se ler o texto do verso 13 até o verso 21, vê quantas vezes tem sabemos. Verso 15, e sabemos que Ele nos ouve. Nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. Vamos lá, continua. 18, e sabemos que todo aquele que crê. 19, sabemos que. Verso 20, também sabemos que nós sabemos. Nós sabemos. Batalha espiritual é uma constante na nossa vida. Se a gente não estiver brigando contra um desejo nosso, contra uma vontade, e aqueles demôniozinhos especiais que eu disse aqui da última vez, o demônio da preguiça, o capiroto da preguiça, esse é desgraçado. Esse é nó cego, porque ele chega mais forte no inverno, né? No inverno dá uma preguiça boa, né? Mas ele vem. O capiroto, eu estou dizendo isso direto, o capiroto da preguiça é nó. Só não dá para mãe ter isso, né? Mãe não pode não. E mãe de 3, ó. Mãe de 2, avó de 2 de uma vez só. Mãe de um só e pai de um só já dá trabalho, não dá não? Aí lá, quando está toda, é vapor. Não dá para a gente brincar com esse inimigo, porque imagine se nós cedêssemos a essa preguiça com relação aos nossos filhos. Mas imagine quantas vezes nós cedemos à preguiça com relação aos nossos exercícios espirituais. A gente precisa ler a palavra, ouvir a palavra. Isso é todo dia. Isso eu já falei algumas vezes aqui, isso não é religiosidade. Se a gente não tiver fome da palavra diariamente, se a gente não tiver fome da palavra diariamente, estamos doentes. Bota o seu termômetro espiritual debaixo do braço em casa, quando chegar em casa hoje. Você que está em casa, de modo especial você que está em casa, que não pôde vir por motivos legítimos, mas se o capiroto da preguiça estiver por aí, excomungue, jogue fora, tire de perto. Mas você que está em casa, bote seu termômetrozinho espiritual debaixo do braço e veja se não está com febre. Porque se você perdeu a fome da palavra de Deus, se você perdeu a vontade de ouvir a palavra de Deus, e a gente normalmente nessas horas usa as artimanhas e as grandes desculpas do inimigo. É a igreja, é o pastor, é o grupo de louvor que está tocando mal. A gente usa esses argumentos para não ir. Aí eu lembro, eu sinto muito, mas eu preciso lembrar, eu citei aqui no comecinho, talvez o pessoal não tenha ouvido, que na Idade Média, Idade Média, no final da Idade Média para o início, já no 1517, pronto, quando Martinho Lutero afixa as 95 teses e desafia a Igreja Católica a fazer com que os indivíduos começassem a refletir sobre o papado, a figura do Papa e as indulgências. E aí ele faz a tradução para o alemão da Bíblia, e a Bíblia é impressa, e as pessoas começam a ter sede e fome da palavra, a querer entender o que estava escrito. E nós temos isso. Sabemos que, sabemos que Ele nos ouve, sabemos que é Ele, nós sabemos, e aí fazemos, e daí? E daí? Ele não já vai dar mesmo? Olha o capiroto 1 aí, no juízo da gente, o mundo. Já está de boa, meu irmão.
É assim que o capiroto faz, viu? No seu juízo. Já tá de boa, relaxa aí, ó. Pega o teu celularzinho quando tu quiser afim. Faça o que você quiser quando tiver afim. O importante é você não se sentir constrangido. Caramba! Constrangido a vir 2 vezes na semana para a igreja? A passar 1h30 sentado ouvindo a palavra? A passar 10 minutinhos lendo 10 minutos, a gente lê. A gente já fez aqui, vocês lembram? O exercício de ler alguns livros inteiros da Bíblia. Filipenses, Efésios, a gente leu aqui deliciosamente, pausadamente. A gente leu. É possível 5 minutos, 10 minutos, a gente consegue passar um dia inteiro sem ler, sem ouvir. A gente consegue passar 1h30 falando da vida dos outros. 1h30, 2 horas conversando sobre que está assim, aquela fulana, todos os problemas da vida dos outros, e não consegue confrontar nossos problemas das nossas vidas com alguns minutos da palavra de Deus. Batalha espiritual, minha gente. Por isso que muitas vezes o inimigo não está nem aí com a turminha que está de boa. Ele já está tranquilo. Ele vai começar a cutucar quem está aqui dentro. Você. Só que tudo tem uma fatura para se pagar. O diabo não dá as opções de bobeira não, ele cobra e cobra caro. Cobra e cobra caro. Algumas experiências são importantes do ponto de vista do transferir conhecimento. Quando a gente traz, eu digo isso com frequência, a igreja tem perdido, Sandra, a vontade e a capacidade de chorar pelo pecado. Sabe por quê? Porque não está pensando mais no pecado. Como tudo é permitido, se eu chorar pelo pecado de alguém, veja bem, quando eu digo que se eu chorar, é porque quando eu choro por alguma coisa, é porque eu já cometi aquilo. Eu não choro por extrema santidade, não. A experiência que a gente tem é feita aquela história da criança que vai mexer na tomada elétrica. Eu fiquei com medo de ser eletricista por muitos anos, de me aprender eletricidade por muitos anos. Eu virei eletricista até para combater esses medos, porque eu levei alguns choques quando era pequeno. Aí você fica receoso. Mas aí eu aprendi a lidar com isso, estudei. Aí para pegar naquilo que eu sei que é perigoso, eu me revisto, me preparo, boto luva, tenho que estar calçado, tenho que fazer uma série de coisas para me proteger. EPI, equipamento de proteção individual. E o nosso maior está aqui, ó. Está aqui, ó. Joelho no chão. O nosso maior está na oração e na conduta. Quando eu falo para as pessoas, eu estou falando de mim, vocês já sabem a minha história, Natanael também já colocou essa carapuça para ele, porque ele nos ajuda, né? Passou pelas mesmas experiências, a gente não tem problema de dizer isso publicamente. Mas a nossa experiência, quando a gente passa por um grupo de pessoas que estão numa situação pela qual nós estivemos já, a gente não aponta para as pessoas como se diz, olha que um monte de pecador, a gente estávamos, porque essas pessoas não vêm. Todos os dias, cursozinho aqui de Camila, eu encontro alguns, uns eu não consegui, foram ceifados pela morte. Uns eu não consegui, mas eu chamo todas as vezes que eu os encontro. E eu venho para cá quase todo dia. Então esse chamamento não é ostensivo de quem está por cima da carne seca. Pelo contrário, dizer assim, meu querido, eu sei que é perigoso aí, saia daí. Saia daí. Patrícia, Graça, elas têm uma experiência de vida, de terem sofrido as consequências dos nossos pecados, do meu pecado, do pecado de Nata. A gente sabe o que elas sentiram.
E elas sabem o que mães sentem, o que esposas sentem. Eu sempre digo, olha, não, mas tem que dar voto de confiança. Não dê, viu? Confiança se conquista, não se dá não. Não dê. Voto de confiança para quem está no pecado não se dá. Ele vai conquistar. Porque quantas e quantas vezes eu menti descaradamente para ela, e me dando voto de confiança. Aí ela aprendeu da marra. E é igual, minha querida, porque só tem pecador aqui, ó. Se passar uma guilhotina aqui, ó, passa para todo mundo. Aí está no mesmo nível. Aí não é melhor do que ninguém lá fora. É por isso que a gente batalha. Não é porque a gente é melhor. Não, pelo contrário. Eu sei o quanto eu sou pior. Me convidaram para um evento lá em Alagoas, para passar 4 dias. Eu digo, que massa, vou perguntar à minha esposa. Eles disseram, não, é só para homem. Eu digo, não vou, porque eu vou para um lugar onde só tem homens. Certamente deve ter num hotel. Desfrutar desse hotel sem a minha esposa, 4 dias ela aqui e eu lá. Não somente pela essa equidade, mas porque eu me conheço. Se eu não me vigiar, depois de todos esses anos, eu caio. Se eu não me vigiar na palavra de Deus todos os dias, se eu não me policiar, eu caio. Eu passo um dia sem ler a Bíblia, eu passo um dia sem orar. E aí quem ganha não sou eu não, é o inimigo. Porque ele não quer estar sozinho no inferno não. O bicho não quer ficar lá sozinho não, ele quer levar um monte com ele. De preferência os da igreja. Não pense que ele está preocupado com quem está fora não, porque já é dele. A gente tem que ir lá, lembra? Já é dele, viu? O mundo jaz no maligno, já é dele. E qual é a missão da igreja? É ir lá, porque as portas do inferno não resistirão à igreja. As portas, a gente vai esvaziar esse inferno que está aí fora. Não é a criação não, a criação é boa. A criação do mundo é boa. Deus criou um mundo bom, mas é o mundo, o sistema que está envolvendo a gente aí. Sistema de injustiça. O que é que diz o texto? 1 João, capítulo 5. Quando ele fala de injustiça, verso 17. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E eu falo de injustiça social, injustiça de gênero, mulheres sobrecarregadas que não tem um parceiro que cuide com ela, que divida as cargas com ela, homens aflitos pelo desemprego, tristes pela competição desumana que está acontecendo, entre outras injustiças. Eu falei de uma relacional, homens e mulheres, de casal. Tem muito. Mulheres dedicadas ao lar e o homem preocupado em arranjar outras. E fora também o contrário. Mulheres que não conseguem mais se conter e ficam procurando outros. Exemplo. Bebedeira desenfreada, pesada, prostituição. Quer que eu diga mais? Isso é injustiça. É pecado isso. Eu vou tratar como? Com lágrimas nos olhos e joelho no chão. E a parte da fome, das desigualdades sociais, o que é que a igreja faz? Combate, esvazia o inferno, mostra o exemplo, chama, evangeliza. Mas isso só é possível, não é da boca para fora não, é fazendo no dia a dia, cotidiano. Eu acho que a turma deve estar cansada da minha expressão cotidiano, porque no cotidiano que a gente sabe qual é o problema quando a coisa aperta. É você começar o mês sorrindo porque está com um saláriozinho bom na conta, já chegou, graças a Deus, está acabando. Feito peixinho da... E é na hora que está caindo, que no lugar de o bom senso reinar numa casa, há injustiça, há o machismo, há as cobranças às vezes desenfreadas. É no dia a dia.
É na hora que um filho está, sabe, chegando para o pai e pergunta uma coisa e o que é, menino? Agora não, menino. Está vendo que eu estou com a cabeça quente? Estou cansado. O menino só está vendo o pai naquela hora, quer brincar. Batalha espiritual. Não se preocupe não é aquela coisa de sair rodando, de sair espalhando, de sair. Pode ter certeza, gente. Batalha espiritual não é cortar mistério não, viu? Batalha espiritual é todo dia. É acordar, ter coragem, batalhar contra si mesmo e dizer assim, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar porque tudo que eu pedi, conforme a vontade dele. Qual é a vontade dele? Que eu esteja consciente de que eu sou dependente. A vontade dele é essa, que eu esteja lá, aos pés dele, e ele dizer, meu filho, servo bom e fiel, estás no pouco sendo fiel, no muito eu vou te colocar. E ele é fiel. Olha, Deus da gente é fiel. Ele é fiel. Cumpra os preceitos dele, como diz o Salmo 105. Cumpra os preceitos dele. Olha, ele não farrapa não, a gente é que farrapa com ele. Mas como a gente farrapa com ele? Olha, eu trago para mim sempre esse exemplo porque é importante. Os exemplos, quando vocês veem em mim, não é difícil de ver porque eu sou gordinho, então fica fácil. Mas teve uma época aí no ano, foi no ano passado, no começo do ano, que disseram, olha como ele está sequinho, está se cuidando e tal. Eu estava me policiando na alimentação. Como é que é, Patrícia? Não repetindo não, eu não repito, eu complemento o almoço. Eu boto o almoço, eu não vou repetir o almoço. Eu complemento, né? Eu sinto que está faltando, mas às vezes eu como mais do que eu preciso. Aí daqui a pouco eu fui botar o terno que eu usei na posse. Homem, cadê? Cadê? Eu botei a calça e ver se eu virei Hulk. A calça encolheu, meu amor. Não, a calça não encolheu. Eu relaxei e paguei os pecados. Eu estou pagando as consequências. Agora eu estou com pressão mais alta, glicose mais alta, eu sabendo disso. Sabemos que vê o que João disse? Nós sabemos. Eu sei que eu preciso estar policiado, me policiando. Eu sei que eu preciso controlar, porque se eu tenho uma tendência, e aí a gente fala de tendências, o pecado não é tendência? A inclinação, olha só, inclinação para o pecado. Eu tenho inclinação para um pecado específico, bebida, isso, aquilo outro. Beleza, bom, tenho essa inclinação. O que é que eu faço? Por aqui não. E eu tenho que estar atento. Eu tenho inclinação para engordar. Minha mãe era bem gordinha, né? Lembra? Bem gordinha. Meu pai sequinho, mas minha mãe, ela tinha tendência para engordar. Eu puxei essa tendência. Se eu sei que eu tenho essa tendência, qual é a minha? Controlar a alimentação, para ter uma pressão boa, para ter um coração bom, para estar certinho, tudo direitinho. Mas não! A mesma coisa é para o pecado. Batalha espiritual é isso, minha gente. Como eu falei, não é cortar mistério, não. É você ter capacidade diária de ficar atento à sua missão. Olha, Deus colocou na tua mão, Marluce, um grande desafio. Cuide da sua área espiritual, cuide da sua área física, como eu digo para mim. Não pense que é uma coisa esporádica, não. Amanhã eu vou para um culto de descarrego. Não vá não, porque perde tempo. Perde tempo. Mas faça todo dia a sua vigilância. Batalhe espiritualmente assim. Batalhe. Oração, palavra de Deus, compromisso com Deus. E eu vou repetir aquela frasezinha que eu comentei, talvez alguns não lembrem. Se você parar de orar por um dia, Deus percebe. Se você parar de orar por um dia, Deus percebe. Se você parar de orar por 2 dias, o diabo percebe. O diabo já diz, esse aí está do jeito que eu quero, abriu a brecha ao derredor. A gente vence batalha, se a gente não estiver preparado, ele entra. Ele entra como toma posse, o cara vai sair. Não é sessão espírita, não. Eu não vou sair incorporado do cão, não. Mas ele abre. Você abrir uma brecha, ele vai dizer, vou tirar o teu foco. E ele vai tirando o teu foco, tirando o teu foco.
Se você parar de orar por 3 dias, todo mundo percebe. Teu comportamento muda, a tua presença na igreja muda. A gente sabe que a pessoa está com febre espiritual, mas quem tem que notar é ela. Botar o termômetrozinho debaixo do braço. Eu posso até fazer o que o próprio João diz, que você alerte. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Eu peço. E aí eu vou encerrar. Se alguém que você conhece está com fraqueza espiritual, não adianta eu falar não vou poder botar o termômetro nele. Eu não vou poder botar o termômetro em ninguém. Não tenho autoridade para isso. Mesmo como pastor, eu não tenho autoridade para isso. Eu vou orar. Só que tem um detalhe, Deus faz do jeito dele. Deus faz do jeito dele. Eu pedi muito a Deus para parar de beber. Chegou num ponto que eu disse, me mate, meu Deus. Pronto, foi a única alternativa. Quando eu não tinha mais forças para nada, e Deus faz um movimento, eu sou alagado por uma água lá no Ipsep e parei. Pronto, a ideia é essa. Mas Ele faz de outras formas com outras pessoas. Ele pode machucar, permitir que a pessoa se machuque. Ele pode tirar, Ele pode dar outras coisas. Ele pode dar até o que você quer muito. Ele pode até dar o que você quer muito, mas não é o que Ele, Deus, quer. Você não quer, meu filho? Tome. Agora veja as consequências. Uma coisa que você deseja muito, não é nem Ele dá, Ele permite que você alcance, porque Ele não vai dar o mal para o teu filho. E que o inimigo passe além daquilo, como Ele fez com Jó. O inimigo não, o diabo não tem força para fazer o que ele fez com Jó, não, se não fosse com a permissão de Deus. O inimigo não vai botar doença em ninguém, não. O diabo não adoece ninguém, não, viu? Diabo não adoece ninguém, não. Se alguém botou esse trabalho, tire. Não tem nada na Bíblia que diga isso, não. Quando ele fez com Jó, foi porque Deus permitiu. Deus permitiu. E aí, para dar exemplo para a gente, se fizer algum tipo de coisa e que deseja muito, Davi desejou tanto a mulher, desejou tanto, que um belo dia conseguiu. Deus não podia ter barrado? Deus podia ter barrado, deixou. É, meu filho, mas teve consequências gravíssimas. Deus não podia? Caía Batseba morta, ou então ele mesmo, ou então Batseba ficava feia de uma hora para outra. Deus faria o que quisesse. Mas não, Ele permitiu. Ele permite coisas. Aí a gente faz o quê? Ora. Aí vou repetir aquele exemplo que eu já usei aqui algumas vezes. Ia viajar para um acampamento, um retiro espiritual. Aí encontro uma amiga da gente em comum, minha e de Patrícia, sabendo que a gente era crente. Se vocês vão para onde? Acampamento? Retiro? Eu digo, ore por mim. Ela tinha uma vida meio doida. Ela, tinha um comportamento, além de ser muito doida, ela tinha uma opção sexual diferente da maioria. Ela optou por outra coisa. Só que ela orou, ela pediu a mim, Carlos, ore por mim. Aí eu olhei para ela, você quer que eu ore? Aí ela disse, não, deixa para lá. Deixa para lá. Porque ela não queria mudar. Você quer que eu ore, fulana? Aí ela parou. Não, deixa para lá. Eu disse, eu vou orar pelo seu bem. Eu vou pedir a Deus por você. Mas só que ela queria que eu orasse a Deus para que o que ela faz fosse aprovado por Deus. Eu não podia. Eu ia pedir o quê? Senhor, faz o melhor para a tua filha. Será que era o melhor que ela queria? Quando eu oro por alguém, Sandra, eu oro por alguém. Se os resultados imediatos não são o que a pessoa está querendo, mas são, com certeza, como todos nós oramos aqui, Deus está fazendo a vontade dele. Amém? E a gente vai fazer isso agora.